Bem-vindos ao podcast da Igreja da Família em Orlando. Nós te entregamos sempre um conteúdo inspirador para o seu crescimento espiritual. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja da Família. Hoje eu estou aqui com um cara que ele é pastor, ele é compositor, adorador, escritor, ele é uma série de coisas. E antes da gente conhecer um pouco do ministério dele, eu quero que ele fale do testemunho dele, que eu tenho certeza que vai inspirar a sua vida. Léo Fonseca, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Que prazer, Mari, muito bom poder estar com vocês aqui. E por onde eu vou, eu fiz uma aliança com Deus. Pelo meu testemunho, né, e eu vou compartilhar aqui, mas assim, eu sou prova viva de um milagre de Deus. E eu fiz uma aliança com o Senhor que por onde eu fosse, em qualquer lugar dessa terra, na oportunidade que eu tivesse, eu iria compartilhar do meu testemunho de vida. Mari, eu sou realmente um milagre vivo aqui presente, porque para a medicina era para eu estar morto há mais de 30 anos atrás. Uau, né? Me conta isso. Porque a minha mãe, quando estava esperando por mim, eu sou primogênito, e meu pai conta que eles subiram num monte, sou de uma cidade do interior de Goiás que chama Morrinhos. Morrinhos porque tem alguns morros, e um dos morros onde muitos irmãos sobem para fazer vigílias, né, orações. Meu pai conta que ele subiu num desses morros, quando a minha mãe estava completando 9 meses de gestação, colocou a mão sobre o ventre da minha mãe e profetizou sobre a minha vida. Ele falou assim: Deus, meu pai falando, né? Onde eu e minha esposa não podemos ir, que o nosso filho possa ir. Uau. E ele falou que ele seja um profeta nessa nação e nas nações da terra. Se o Senhor desejar que ele vá para outras nações, que o Senhor possa levá-lo, porque antes dele chegar nos nossos braços, nós já consagramos ele ao Senhor. Então, olha só, o poder da palavra, né? Liberou palavra de vida, eu ainda ali dentro do ventre. E quando completou o ciclo da gestação, por um erro médico, foi aplicada uma medicação na minha mãe, onde ela adormeceu no momento crucial, que era o momento mais importante, que era o parto, o parto era normal. Então ela adormeceu no momento que era exato para eu nascer, e aí por causa disso foi necessário utilizar o fórceps, que é aquele ferro, né? Então foi um parto forçado. Tem uma marquinha que eu falo que é a marquinha do meu milagre, porque aqui, né, forçou bastante. E quando eu nasci sem batimentos cardíacos, sem respirar, praticamente assim, morto, né? No primeiro instante eu estava morto. E um primeiro sinal vital da criança, assim, quando nasce, é o choro, né? E não aconteceu nada disso. E aí os médicos perceberam que, pelo fato de ter demorado, estava passando a hora de eu nascer, eu inalei muito líquido do ventre. Né, do ventre, e isso atingiu totalmente os meus pulmões. Enquanto a equipe estava no pós-parto com a minha mãe, eu fui encaminhado para uma outra sala, eles me colocaram numa incubadora, e aí fizeram massagem cardíaca, e aí perceberam então que havia vida. Só que algo que preocupava eles, porque eu estava com um coágulo externo sobre a minha cabeça. Então aquele coágulo comprometia de alguma maneira. O médico então falou: olha, teu filho precisa ser encaminhado para um outro hospital que tinha mais recursos, né? E eu fui encaminhado para um hospital em Goiânia, em Goiás, que chama Hospital da Criança. E lá eu fiquei internado com aparelho respiratório, porque eu não conseguia respirar sozinho, né, por causa do meu pulmão que estava... quando eles fizeram um check-up, eles perceberam que um pulmão meu estava atrofiado e o outro estava atrofiando. Então, para a medicina era uma situação irreversível. Só que 7 dias internado, dependendo de um aparelho, todos os 6 primeiros dias, o estado crítico. Mas no 7º dia, quem estava me acompanhando era o Dr. Geraldo. E eu gosto muito de dizer no meu testemunho, no 7º dia não foi o Dr. Geraldo que entrou naquele quarto, foi o Dr. Emanuel. Amém. Aquele que Aleluia. É conosco, né? Mesmo no vale da sombra da morte. Ele entrou naquele quarto, ele soprou o seu fôlego de vida nas minhas narinas e restaurou o meu pulmão por completo. O médico, naquele dia, ele percebeu a minha melhora assim, e ele não entendeu, porque as coisas de Deus de fato é loucura para os homens, né? Pediu para a equipe dele fazer um novo raio-x no meu pulmão. Quando eles fizeram o novo raio-x e ele viu ali a chapa, o raio-x, o resultado, ele não acreditou. Imediatamente aquele doutor chamou os meus pais no consultório dele e falou assim: olha, se vocês acreditam em milagres, se vocês acreditam em algo sobrenatural, foi isso que aconteceu com a vida do seu filho.
porque aqui aí ele mostrou primeiro o raio-x, né? Tá vendo essa mancha aqui que está tomado no pulmão direito e essa pequena mancha no pulmão esquerdo? O pulmão do seu filho estava comprometido e para a medicina era irreversível. Mas agora, no novo raio-x, está comprovado que os 2 pulmões do seu filho estão 100% limpos. Meu Deus! E hoje eu estou aqui, assim, né? Todo dia quando eu acordo, eu puxo um fôlego assim, e eu falo, Deus, obrigado, porque Tu és o meu fôlego de vida, Tu és o ar que eu respiro. E diante desse testemunho, Mari, Deus me deu uma canção que chama Autor da Vida. Essa é uma canção que, para a glória do Senhor, foi o título do meu primeiro álbum. E esse primeiro álbum, ele, no Brasil, ele foi disco de ouro, né? Nós vendemos mais de 100 mil cópias. E assim, eu sei que o mérito é dele, a glória é dele, a honra é dele, mas só Deus sabe. Essa canção tem um pedacinho que fala assim... Canta pra gente, então. O refrãozinho assim, Tu és o Deus em quem confio, Tu és o pão que me alimenta, Tu és o ar que eu respiro. Essa parte, Tu és o ar que eu respiro. Só Deus sabe, quando eu estou cantando isso, como isso é verdade para mim, né? Tu és o ar que eu respiro. Aí fala assim, minha esperança está em Ti. Aí o refrão dela é muito poderoso, que fala assim, não há outro além de Ti, não há outro Criador, não há outro além de Ti, não há outro grande autor. Aí repete, Tu és o Deus em quem confio, Tu és o pão que me alimenta, Tu és o ar que eu respiro, minha esperança está em Ti. Ele é a nossa esperança, Aleluia. né? Ele é o nosso fôlego de vida, Ele é o nosso pão, pão da presença. Então eu fico muito empolgado, assim, porque é a minha vida, né? No meu dia a dia, eu sou esse milagre de Deus. Léo, e engraçado tudo isso, porque tu se tornou, então, um adorador, um músico. Porque, Exatamente. assim, o milagre já tá vivo já é um milagre. Agora, cantar é mais milagre ainda. Exatamente, porque assim... Tu precisa do fôlego, da respiração. Os pastores falam assim, uau, tipo, na área que você estava mais vulnerável, né? Onde houve uma deficiência, que foi nos seus pulmões, foi exatamente aí onde Deus veio, trabalhou, falou assim, agora você vai ter todo o fôlego para você não somente... pregar, não somente dar o testemunho, mas também para cantar, né? E aí eu lembro de Salmo 156, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E assim, eu fiz uma aliança com o Senhor, não só de dar o testemunho, por onde eu passasse, mas também da minha canção, o meu testemunho, né? A minha pregação, tudo aquilo que sair daqui de dentro é para glorificar o Senhor. E como a tua mãe vê esse ministério? Porque Uau. ela também é um milagre, né? Sim, exatamente, porque a minha mãe quase morreu, né, nesse pós-parto. E ela até fez uma oração, quando ela viu que a situação estava agravante, ela falou assim, Deus, se eu não sobreviver, que o Senhor leve eu e meu filho. Por quê? Ela falou assim, parecia até uma oração egoísta, mas não era, porque assim, a minha mãe conheceu o meu pai, e o meu pai, ele foi viúvo. Então, meu pai já trouxe para ela 2 filhos. E aí ela falou assim, agora eu não quero deixar mais um, tipo assim, ele viúvo com 2 e ficar com mais um. Eu como mãe, entendo a oração da tua mãe. Mas que e loucura Deus, né, mudou, isso. né? Na verdade, Deus preservou tanto a vida dela como a minha vida, né? Então, Que assim, bênção. ela é minha intercessora hoje, sabe? Hoje, no caminho para cá, ela perguntou se estava tudo bem. Eu falei assim, mãe, eu estou até um pouquinho atrasado, mas esteja orando por mim, que eu vou agora gravar um podcast, que possa realmente esse podcast alcançar as pessoas que estão assistindo ou ouvindo, porque esse é o propósito, né? De nós realmente sermos um canal de bênção na vida das pessoas. Léo, e como é que a música entrou na tua vida? Uau, olha, o meu pai é músico, então ele toca violão, ele canta, e então eu e a minha irmã mais nova, nós fomos muito influenciados por ele desde a infância. Eu lembro como se fosse hoje, meu pai, ele investiu muito na nossa vida, na área da música. Então, eu falo eles, que ele e meu pai, né? Ele e minha mãe, me deram presentes, assim, guitarrinha de brinquedo, sanfona, teclado. A gente ganhou muito brinquedo de instrumento, né? Instrumento de brinquedo, melhor dizendo. E eu me lembro como se fosse assim, aqui agora, porque isso foi tão vivo e tão real,
para nós, as nossas brincadeiras da nossa infância, eu e a minha irmã, a gente entrava para dentro do quarto, fechava a porta, e ali a gente abria o nosso campo imaginário e a gente brincava de cultos, de cultinho. A gente falava, vamos brincar de cultinho? Olha que legal. Aí era muito legal, porque assim, aí a gente tinha uns instrumentos de brinquedo, aí a gente tocava, né, na nossa imaginação aqui, a gente estava tocando super bem, né, e cantando as canções que a gente cantava no culto das crianças na igreja, a gente levava para o quarto. E a minha irmã pegava as bonequinhas dela e colocava na cama. Eram as membras e os membros da igreja. Aí eu gosto de brincar, falei assim, acho que era o único momento que eu tinha uma conexão com as bonecas da minha irmã. Porque aí tinha um momento de oração no nosso culto, eu impunha as mãos sobre as bonecas e profetizava sobre elas, todas elas na minha cabeça estavam sendo curadas, libertas, restauradas. E aí a música ela foi entrando na minha infância e com 10 anos, meu pai me colocou numa aula de teclado, e em 3 meses eu já estava tocando muitas músicas na igreja. E aí de lá para cá eu fui só aperfeiçoando. A professora minha de música chegou no meu pai e falou assim, olha, pode investir na vida do seu filho, pode comprar um teclado para ele, porque ele tem futuro, ele é um cara que tem ouvido, ele é atento, ele está lendo muito bem partitura, ele tem musicalidade. Então aí meu pai foi e comprou um teclado para mim. Depois, quando eu fui fazer faculdade, eu sou um jurista não atuante, mas eu formei em Direito, mas enquanto eu estudava de manhã Direito, à tarde eu fazia conservatório de piano. E aí foi muito bom, porque depois Deus me chamou integral para o ministério, e acabou que o Direito me trouxe conhecimento, mas não para a minha carreira, Sim. né? Deus falou para mim, a carreira que eu tenho para você é muito maior do que uma carreira jurídica. E aí eu fiz conservatório de piano e de canto, né? E aí, depois desse período, o Senhor me preparou, me forjou, me capacitou para poder gravar os meus álbuns. Porque aí depois me vem as inspirações de composição, né? Foi logo depois desse tempo de aprender teclado e piano. Eu lembro que eu entrevistei o nosso primeiro podcast aqui, foi com o Kleber Sampaio, que também é um músico maravilhoso. Maravilhoso. Ele é uma Tu conhece bênção, ele? sim. Ele é uma bênção, assim. E aí, foi o nosso primeiro convidado. Uau. Foi na primeira semana de janeiro. E aí, ele contou também o testemunho dele, de quando ele era criança, de que ele, desde criança, se criou na igreja, e as lembranças que ele tem da infância eram dentro da igreja, Dentro né? da igreja, né? E aí, depois, assim, eu fui entrevistando outros, aí eu entrevistei o pastor Assir Júnior, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, e ele dizia, Mari, a primeira vez que eu preguei um sermão foi com 7 anos para o cultinho das crianças. Olha, eu que imitava o bênção. meu pai e eu pregava, né? E agora, ouvindo o teu testemunho também, desde criança, fazendo cultinho com as bonecas, eu fico pensando que coisa linda é ver as crianças crescendo no Evangelho, porque a gente ouve tanta história, né, Léo, de crianças que conhecem a Deus, mas na adolescência, na vida adulta, acabam abandonando a fé. Né? Abandonando. E é tão bonito ver que o teu testemunho desde o ventre até hoje, né? Sim, o legado que meu pai tem deixado para nós em vida, né? Graças a Deus, meu pai é saudável ainda. E isso é muito gratificante, porque hoje o meu pai ele está colhendo daquilo que ele plantou, né, lá atrás. E não só na minha vida, como já na segunda geração, porque eu tenho um filhinho de 7 aninhos, que em algumas agendas que eu vou, ele já canta comigo, já tem uma musicalidade, já tem uma percepção assim, espiritual, né, das coisas. Eu tenho assim, gerado no coraçãozinho dele esse temor e esse amor por Jesus, pela palavra, não de uma maneira religiosa, sabe, não de uma maneira assim, exigente, né, mas de uma maneira natural, espontânea, porque eu acredito que foi muito saudável para mim na minha infância, porque, por exemplo, a gente brincar de cultinho, é porque porque os meus pais são pastores, né? Então, eles já nos inspiravam. E aí, assim, nunca foi peso para eles, né? O chamado, né? Cumprir o ministério. Então, eu vendo isso inspirava tanto eu como a minha irmã, e a gente olhava para eles realmente como uma referência, até hoje são referências para nós, né? Falava assim, nossa, eu quero ser como meu pai quando eu crescer. Eu acho que esse é o maior orgulho para um pai, né? Eu lembro que o pastor Assis Júnior falou isso. Mari, eu com 7 anos, eu sentava, eu olhava meu pai pregar e eu dizia, um dia eu quero ser igual meu pai. Né? E agora tu dizendo, nossa, eu quero ser igual. E o teu filho te vê no ministério e diz, eu quero ser igual meu pai. Isso é maravilhoso. Não, meu filho esses dias atrás perguntou assim, papai, um dia eu vou poder gravar um clipe com você? Eu falei, claro, filho. Então, assim,
eu não forço ele a nada, ele simplesmente me vê, né? Às vezes ali no meu tempo devocional, né, com o Senhor, lendo a palavra. Teve um dia que eu estava na sala lendo a Bíblia, ele era bem novinho, acho que ele tinha o quê? Uns 2, 3 aninhos, nem sabia ler ainda, mas ele já tinha a Bíblia do bebê. Aí quando ele viu que eu estava lendo a palavra, né, e a televisão desligada, ele foi para o quartinho dele. Aí passou uns minutinhos e ele voltou. Ele voltou com a biblinha dele, né, da criança, do bebê, sentou do meu ladinho e foi né, ver os desenhinhos da Bíblia, porque, ou seja, ele viu que a Bíblia é importante para mim, então fica sendo importante para ele também, né? Então a gente consegue, de alguma maneira, ser inspiração para os nossos filhos, né? E para uma geração, né? E eu vejo hoje, Mari, que nós estamos vivendo tempos tão difíceis, né? Onde os valores estão sendo invertidos, né? E as coisas, assim, infelizmente vão ficar piores, né? Então a gente precisa realmente, nós, como igreja do Senhor, como família, a gente precisa muito plantar essa semente da eternidade, né, no coração dos nossos filhos. Quando eu digo filhos, não precisa ser só filhos naturais, mas os filhos espirituais, né? Nós como líderes, você como líder, né, que você possa influenciar as pessoas a ter mais fome e sede pela palavra, né? Porque eu creio que vai cumprir a palavra, né, do profeta Amós, que diz, né, que haverá dias em que as pessoas terão fome, não de pão, e sede não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, né? Amém. Eu creio nisso. É isso aí. Léo, e aí, nesse meio do caminho todo, 2 livros, gente. Ele lançou 2 livros, um manual prático para equipes de louvor. Esse tá quentinho, esse aí saiu agora. Esse aqui saiu agora? Olha É. só. Vou fazer uma propaganda aqui já. E o outro, Adoração com Propósito. Vamos começar a falar um pouquinho desse aqui? Ótimo. Porque você pode ser músico, Sim. né? E você, uma coisa, e você pode ser outra coisa, adorador. Exatamente. Porque eu, por exemplo, sou péssima em música, mas eu adoro ao Senhor. Sim, E exatamente. também tem aqueles que são músicos maravilhosos e que não adoram a Deus. Sim. Mas você pode ser as duas coisas. Pode né? ser essa conexão. Que é essa adoração com um propósito. Fala um pouco mais desse livro aqui. Uau, Mari, esse livro é muito especial para mim, ele está na 2ª edição, esse livro. É um livro que tem 10 capítulos, 127 páginas, e é um livro realmente totalmente respaldado na palavra, cristocêntrico. E por que adoração com propósito? Porque a mensagem central desse livro, eu vou falar, né, para o leitor, a pessoa que adquire o livro, ela vai entender e ela vai ser instigada a viver uma vida de devoção, uma vida de consagração e de entrega, e entender que adoração não é música, mas a música pode produzir adoração, né? Adoração é uma expressão do meu coração diante do meu Criador. E aí eu vou muito para o sentido original da palavra adoração, né? Vem do grego proskuneo, que quer dizer prostrar-se, render-se, venerar, beijar. Então, eu posso ser um adorador ajudando a minha esposa lavando a louça lá na cozinha, enquanto eu estou ali, não precisa exatamente estar cantando, mas se eu estiver ali lavando a louça e eu estiver com o meu coração ligado em Jesus, dizendo, Senhor, Tu és grande, Tu és soberano, Tu és poderoso. Quando eu começo a declarar os atributos de quem Ele é, né, o caráter dEle na minha vida, eu estou em uma prática de adoração, né? Porque adoração é isso, é você reconhecer quem Ele é. Eu costumo dizer, eu tenho um seminário em cima do livro Adoração com Propósito. Ai, que interessante. Eu falo assim, para ficar bem claro uma definição, o que é adoração, eu gosto de trazer os 3 R's da adoração. Quais são os 3 R's da adoração? Adoração é uma resposta relacional à revelação de quem Deus é. Uau. Então, ou seja, por que uma resposta relacional à revelação? Porque quanto mais eu vou conhecendo Jesus, mais Ele se revela a mim. E aí, como eu respondo à beleza que é revelada a mim? Com a minha adoração, né? Por isso que os anjos, né? A gente tem um padrão, né? Um modelo do céu lá em Apocalipse. A Bíblia diz que existem anjos, os 4 seres viventes, né? Os 24 anciãos que estão ao redor do trono, declarando que Ele é santo. E uma das palavras do significado de santo é beleza inigualável. Então eu imagino assim, ó, quanto mais nós nos prostramos e rendemos diante daquele que está sentado no trono, mais a beleza inigualável dele é revelada a nós. E quando essa beleza inigualável é revelada a nós, nós queremos voltar a ele em adoração. Então, assim, é um santo que vai durar uma eternidade, porque é tanta beleza que ele tem,
que quanto mais é revelado a nós, mais a gente quer responder a Ele com adoração. E esse conteúdo todo, tu ensina também no seminário? No seminário. A gente, inclusive, eu estou em uma turnê aqui, né, nos Estados Unidos. Amanhã eu estou indo para a Geórgia, depois vou para Califórnia, Washington, Miami, né? Eu vou estar também com o pastor Gustavo, a pastora Ana Paula Valadão. A gente numa imersão de adoração. Eu vim para esse propósito, né? Essa imersão de adoração em todos os lugares. E aí, o propósito da imersão é despertar a igreja a viver essa vida de adoração genuína, né, de uma maneira prática. Porque eu falo, né, a nossa adoração ela tem um endereço, né, é uma adoração vertical, né, é só Ele que é digno de toda adoração. Eu tive na Índia em 2011, e no Oriente, na Índia e no Nepal, e me marcou muito de ver um país politeísta, né, então, você chega para falar de Jesus ali, eles recebem Jesus como mais um Deus, e assim... Só que quando eu vi a intensidade deles diante dos deuses, mesmo sendo deuses desconhecidos, a intensidade e a reverência deles diante dos deuses, eu pensei, uau, nós conhecemos um Deus poderoso e nós podemos ser intencionais, reverentes e consagrados a Ele, a esse Deus que é vivo, né, que habita em nós. E eu voltei de lá assim, você sabe quando você volta assim despertado? Poxa, eu vou ser mais intencional na minha prática com Deus. Eu tenho essa coleção aqui, ó, Mari, café, está escrito aqui, ó, café, Lucas 10, 27. Eu fiz proposital, porque quem não gosta de um café, né? Todos os dias quando você for tomar um café, você nunca mais vai esquecer de Lucas 10, 27, porque Lucas 10, 27 diz assim, o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. Gente, então, eu amei a palavra isso! Café, coração, alma, força e entendimento. Aqui atrás está escrito... Para explicar, né? A sigla aqui, café. Então, você em casa, você que está ouvindo esse podcast, você não vai esquecer mais de Lucas 10, 27. Quando você estiver tomando o seu café no Starbucks ou na sua casa, ou em qualquer lugar, toma o seu cafezinho. A sua primeira refeição é breakfast, né? Breakfast. Breakfast. Então, você vai lembrar também do seu café com Deus. Senhor, eu acordei, estou vivo, eu preciso também ter um tempo de mesa com o Senhor. Então, mais uma vez, eu declaro Lucas 10, 27. Eu te amo de todo o coração, de toda a minha alma, de toda a minha força e de todo o meu entendimento. Gente, que coisa linda! Nunca mais eu vou tomar café da mesma forma. Vai lembrar de Lucas 10, 27. Vou lembrar de Lucas, vou lembrar de ti e vou ensinar isso para as crianças também. Por então, favor. Anota aí a dica do café. Café com Jesus. Exato. E Lucas 10, 27. Coração, alma, força e entendimento. Mas tu fez também com Libras ali ou não? Na verdade, eu sei um pouquinho, né? Eu acho que o A não tenho certeza se é assim, mas dá para fazer, né? O A é sim, né? Isso, ó, eu tenho que aprender mais o Libras. Eu sei só o alfabeto, mas eu não sei. Adorei. Nossa, eu amei isso. Amei. Bacana, olha que né? coisa Bem mais didática para né? ensinar Dinâmico, as crianças. Né? Adorei. Léo, vamos falar um pouquinho sobre esse segundo livro, Manual Sim. Prático da Equipe de Louvor. Que legal, tu também Muito ensina bom. para as equipes de louvor. Sim, dentro do meu seminário, Adoração com Propósito, porque o seminário é voltado para toda a igreja, mas aí dentro do seminário tem um espaço que é o workshop, né? Que é só para os músicos. Aí esses músicos entram, igrejas que tem equipe de dança também entra, né? Quem canta, toca, o pessoal da mídia também. Então pega eles todos, e esse manual prático da equipe de louvor, ele é muito específico, muito prático. Eu já coloquei o nome prático Sim. porque de fato ele é prático. Esses anos de caminhada, porque assim, antes de eu começar a minha carreira solo, com os meus álbuns, as minhas gravações, eu tenho gravações com participações da Nívia Soares, né, o David Keelan, Mariana Valadão canta comigo também, o próprio pastor Deigma Marques, que mora hoje aqui em Orlando, que canta a canção Que Ele Cresça, né? Um pastorzão, foi um discipulador para mim. Antes de eu gravar o meu álbum com essas participações todas, eu fui tecladista do pastor Deigma e fui tecladista do Chris Duran. Então, eu sei esse lado do músico, dos bastidores. E nesse manual, eu trago assim, ó, algumas dicas sobre ensaio, repertório, né? Você trazer um repertório que é coerente com o que a igreja prega e crê, né? Tem que ser algo assim bem alinhado, né? A nossa responsabilidade como ministros, eu falo assim, ó, que todos nós somos ministros, não é somente aquele que está dirigindo o louvor. Às vezes eu não canto, mas eu toco a bateria, eu posso ser o ministro no meu instrumento. Já aconteceu de ministrações minhas no Brasil, onde o meu baterista estava tocando, e no momento que ele estava tocando, num ambiente profético, cada bumbo, cada batida que ele dava nos pratos, pessoas estavam sendo curadas, libertas. Então, assim,
o louvor, ele liberta, né? Lembro de Paulo e Silas, né? Começou a cantar por volta da meia-noite, pum, as cadeias vieram ao chão. Então, é muito prático mesmo. E aí, eu sempre deixo no final para perguntas, né? Dentro do workshop. Aí sempre tem algumas perguntas, eu trago, né? Quando eu tenho conhecimento, mas a maioria das vezes eu tenho a minha opinião também. Falo assim, olha, nessa pergunta eu tenho a minha opinião, mas fica a seu critério, né? Dou só uma Léo, dica. e essa transição de ser músico de um cantor famoso, conhecido, para tu transitar para tua própria carreira. Uau. Como é que foi essa transição para ti? Foi assim, um desafio muito grande, né? Porque estava muito confortável, né? Tipo, você seguir um ministério já consolidado. E foi assim, uma escola para mim, mas chegou um momento que Deus falou para mim, agora eu estou te dando asas para você voar mais alto. E aí eu fui em cima dessa palavra, né? Com um pouquinho assim de incertezas, mas crendo, né? E realmente Deus foi abrindo portas, caminhos. Eu falo que o pastor Deigma Marques e o pastor Cris Duran foram como João Batista na minha vida, porque eles abriram um caminho. Porque eu voltei, por exemplo, numa turnê que eu fiz na Europa, o pastor Cris Duran deixou uma porta aberta para mim. Depois eu voltei, tive na Itália, em Portugal, né? Com o pastor Deigma Marques eu tive na Suíça. E o mais interessante disso, que depois que eu lancei o meu álbum, a minha canção chegou lá primeiro que eu, né? Eu lembro de chegar em Milão para ministrar numa igreja, essa canção Autor da Vida, eles já cantavam ela em italiano, Autor della Vita. Eu achei lindo, lindo, eles cantando a minha canção, eu fiquei assim, meu Deus, obrigado. Essa canção também chegou numa tribo indígena, lá no Brasil, na região ali do estado do Maranhão. Eles pegaram 3 canções e traduziram para o Tupi-Guarani. O Abraça-me, do David Keelan, né? Poderoso Deus, do Antônio Cirilo, e Autor da Vida, do Léo Fonseca. Eu me senti tão honrado. No meio desses grandes homens de Deus, né? Homens de Deus. Eu tentei aprender, mas eu não consegui. Falei, não, mas o mais importante é que a mensagem está chegando nas tribos. Porque os músicos de louvor, eles têm essa tendência de querer, né, assim, nossa, o dia eu estourar, entre aspas, no meu ministério, eu ficar conhecido quando eu estou, né, nas grandes plataformas, nas grandes igrejas, nos grandes congressos, conferências. Agora, para mim, estourar é estar lá na tribo indígena, Exatamente. é tu estar lá no outro lado do mundo e as pessoas cantando a tua música. Que Deus tem me dado, sabe? E Deus me deu uma palavra, falou assim, Léo, eu vou te levar em lugares, em grandes plataformas, mas eu também quero que você tenha o mesmo coração para você ir nas igrejas pequenas, onde talvez outros não vão querer ir, mas eu quero que você tenha esse coração, sabe? Essa acessibilidade. E graças a Deus, sabe? O Senhor tem feito grandes coisas, assim. Às vezes Deus me surpreende muito mais em lugares menores, assim, improváveis, do que em lugares com superestruturas. Não que não seja bênção, é bênção também. É tudo bênção. Mas assim, é Deus provando no meu coração mesmo, né? Que Ele não precisa de estruturas, Ele precisa de um coração. Né, de um coração disponível para que tudo aconteça. Que lindo! Nossa, amei o teu testemunho, Obrigado. Amei o café, amei demais. Café. Vou tirar uma foto depois para não esquecer do café. Agora, todo dia de manhã, quando eu tomar o meu café, eu vou lembrar disso. Não vai esquecer mais. Lucas 10, 27. Léo, me diz uma coisa, onde as pessoas podem encontrar os teus livros e te chamar para ir na igreja e fazer o seminário e tudo mais? Então, eu estou nas redes sociais, né? No Instagram é @LeoFonsecaMusic, no Twitter também, @LeoFonsecaMusic. No Facebook é a minha fanpage Léo Fonseca Music também. Tá tudo Léo Fonseca Music, tá bem fácil, né? E o meu contato para agendas você vai encontrar no meu Instagram. Tem um WhatsApp, né? Lá no perfil, na biografia, porque tem aquele link que vai te levar, né, para todos os contatos. Então você pode ir lá, você pode me seguir. E eu estou também. O meu livro. O meu livro está no Amazon, né? Ótimo. Porque isso é bom, porque eu tô com ele aqui, né, físico, mas agora ele está no Amazon disponível, você pode adquirir. Então, se você é líder de louvor ou é pastor e quer levar esse material para a sua igreja, é só buscar lá no Amazon que encontra o livro. Só digitar Léo Fonseca, você vai encontrar a minha literatura ali. E estou nas plataformas digitais, né? Nas principais plataformas digitais de streams. Só digitar Léo Fonseca no Deezer, Spotify, iTunes, né? Google Play. Em todas as principais eu estou ali.
com os meus álbuns, né? Eu tenho 3 álbuns gravados, com as participações que eu falei, né? Tenho 2 canções gravadas em espanhol também. Ai, que legal! 2 canções minhas, né, autorais. Uma chama Meu Pai, que eu gravei um dueto com a Nívia, em português, mas aí eu gravei ela também em espanhol, com uma ministra lá do Brasil, que morou no Peru, e aí ela chama Débora, e ela gravou comigo. Ficou muito lindo, então... E agora, nos próximos meses, vai sair mais lançamentos. Eu vou gravar o meu DVD comemorativo de 14 anos de Ministério Pastoral. Ai, que legal! Agora no mês de junho, com a participação da Nívia Soares, o Felipe Rodrigues, que fazia parte do Casa Worship, e também do Marcelo Marques, que é um grande amigo, que canta a canção Sinto Fluir, Teu Rio de Vida aqui. Inclusive, ele estava aqui na Flórida, foi embora e eu fiquei. Então, eu continuo a minha jornada aqui. Que legal, Léo, muito obrigado. Eu desejo que o Espírito Mari. Santo te leve a lugares que tu nem sonhou em ir ainda. Amém. E que um dia, quando tu não puder ir, que a tua voz possa ir, Amém. assim como os teus Em pais nome de oraram por ti um Jesus. dia, onde Amém. eles não pudessem ir, tu pudesse ir, Isso. né? E tem Hoje eu oro, acontecido, né? e hoje eu oro para que onde tu não possa ir, as tuas músicas possam chegar também. Amém. E sempre que estiver em Amém. Orlando, por favor, Com vem aqui para a certeza. gente fazer a segunda parte do nosso podcast. Com certeza, eu já vou te seguir agora também nas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho, né? Vocês que estão assistindo ou ouvindo. Obrigado, Mari, obrigado ao pastor Lécio e a esta igreja Family Church, a igreja da família, que me acolheu com tanto carinho. Aliás, tu e o pastor Lécio são muito amigos, né? Sim, sim, querido, nós almoçamos aqui essa semana juntos, muito precioso, e eu estou muito feliz. Eu creio que não deu para a gente poder cumprir uma agenda aqui com vocês dessa vez, mas eu acredito que volta ainda esse ano e nós vamos com certeza nos conectar. Então tá. Então já anota aí. Almoço com o pastor Lécio, agenda na igreja Amém. e podcast com a Mari. Glória Léo, a muito Deus. obrigado. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Se você é líder de louvor, se você ama música, esse podcast é para você. Mas se você sabe de alguém que ama Jesus, que ama música e quer ser inspirado também como líder de louvor, aproveite agora e mande o link para essa pessoa também. Abençoe o ministério dela também. Que Deus te abençoe e nos vemos na semana que vem.